dicas na palma da mão, orientação e diversão. Produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo os serviços que você quer. Na estrada vai dar pé. Sintoniza, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom, o Zezém, o Zezém. Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. Olá, seguidores da Rádio em Trânsito, está no ar a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas da área. Eu sou o Torraca, agente de trânsito em ação, informações, orientações, entrevistas com profissionais da área de trânsito para ajudar, formar, capacitar, atualizar e promover segurança viária. Hoje nós vamos falar sobre a estruturação da carreira de agente de trânsito na cidade de Maceió, Alagoas. E para conversar com a gente, eu convidei o nosso amigo agente de trânsito, Diego Benetti. Ele vai chegar para falar para a gente como foi todo esse trabalho. Aqui na Rádio em Trânsito. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo à Rádio em Trânsito. E trocar. Boa noite, deu uma travadinha na nossa internet. Opa. Recuperou aí? Agora, boa noite, Diego. Sim, tudo bom. Prazer. Prazer estar aqui falando com você e a gente poder compartilhar um pouco da experiência dos últimos avanços que a gente tem tido aqui na cidade de Maceió. É isso aí, Diego. Categoria luta aí diariamente. Tem bastantes barreiras, mas a gente vai vencendo. Aos poucos a gente vai vencendo. Eu vou chamar o público aí para seguir a Rádio em Trânsito no Instagram, no nosso canal no YouTube, que sempre tem conteúdo de muita qualidade, muita informação lá. E você já curte, comenta, compartilha nossos conteúdos também, manda para os grupos aí para divulgar a Rádio em Trânsito, o trabalho dos agentes de trânsito. Diego, mas para começar, chegar aí para o nosso público te conhecer, quem é o Diego? Qual que é a sua trajetória profissional aí dentro da área de trânsito? Eu me formei em bacharel em Direito. À época, eu já vinha estudando para os concursos, já tinha estudado, já tinha feito um dos primeiros concursos que eu tive como alvo. Foi realmente direcionado a trânsito, foi a época na PRF, a época lá em 2026 ainda, foi 2016, 2006, não lembro exatamente qual foi o ano, mas foi o último ano onde teve o concurso para a PRF, que ainda era nível médio. A época eu estava estudando, estava no bom embalo, porém, aquele ano eu não sabia, mas acabou sendo os últimos concursos para nível médio. E aí, na época, eu ainda não tinha formação, ainda estava para iniciar o meu curso de Direito. E acabei deixando um pouco de lado, fiz algumas provas de concurso, mas só fui começar a ter a aprovação mesmo quando eu comecei a ter a formação de Direito e tudo mais. Em 2012, quando foi que ocorreu a nossa prova de concurso aqui em Maceió, foi quando eu tive isso.
tive aprovação em outros concursos, mas tomar posse efetivamente somente nesse de 2012. E, posteriormente, acabei tendo a conclusão do meu curso de Direito e continuei avançando na carreira, fazendo especialização, sempre voltado à parte de legislação de trânsito. Certo. Então, você é agente de trânsito em Maceió desde 2012? Isso. A minha situação é uma situação um pouco diferente, que pode ser também que alguns colegas se identifiquem. Quando a gente fala de concurso público, às vezes tem algumas questões com relação à regularidade do concurso público. Então, a minha trajetória dentro da categoria de agente de trânsito é um pouco conturbada e irregular, meio sinuosa, porque eu entrei em 2012 e por conta de algumas irregularidades no concurso público, eu acabei tendo que recorrer à justiça, fui afastado e retornei em 2017. E desde então, desde 2017, eu já transitou em julgado e tudo mais. Esse concurso daqui, inclusive, acho que é uma realidade, principalmente os concursos mais distantes das capitais, de ter que recorrer ao judiciário para poder tomar posse ou algo do gênero. Mas desde então, hoje já sou estável, já tenho pouco mais de 8 anos, completar o 9º ano agora em dezembro, e à frente do sindicato dos agentes de trânsito desde a última eleição, que foi em agosto. A gente vai completar 1 ano agora, nesse mês de agosto, desde o ano passado, no caso. Então, você é vice-presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito do Estado de Alagoas. Isso, a gente representa os agentes de trânsito municipais de cada um dos municípios. A gente está fazendo um trabalho de atendimento aos municípios do interior, que a gente sabe que quanto mais afastado das capitais, a forma como o trabalhador ele se relaciona com o patrão é uma relação mais instável, menos direta e menos técnica. Então a gente tem reforçado, tem começado a fazer um trabalho mais intensivo nos interiores, e principalmente agora, com a gente logando êxito agora, né, nessa pauta, eu vou conseguir agora finalmente ter um pouquinho mais de descanso aqui em Maceió para poder focar um pouco mais a minha atenção nos colegas do interior. Chegou essa conquista, agora dá para avançar. O estado de Alagoas, ele possui quantos municípios? A gente tem pouco mais de 100 municípios, porém nem todos eles possuem órgãos municipais de trânsito. O trânsito não é municipalizado. Existe um trabalho a nível estadual de tentar municipalizar o trânsito. Existe alguns órgãos municipais de trânsito, mas é a minoria do estado. Acho que menos de 30% dos municípios tem o trânsito municipalizado, e desses um pouco menos são os que possuem agentes de trânsito de carreira trabalhando em prol da população na parte do trânsito. Tá certo. E âmbito estadual, essa conquista que a cidade de Maceió conseguiu, já existe essa no âmbito estadual também ou não? É só em Maceió, alguns outros municípios ou só Maceió ainda, dentro do estado? Dentro do estado, especificamente o que a gente conseguiu avançar com o texto que foi aprovado, ela é uma legislação municipal, né? Por óbvio, ela só acaba impactando a gente em Maceió, porém ela serve de argumento como um precedente e como também uma forma de demonstrar aos gestores das demais cidades um melhor caminho de como tratar o trânsito, como tratar o agente de trânsito, a partir da valorização, de dar uma ferramenta legal, dar um respaldo legal para os seus agentes de trânsito em cada uma das cidades, para que ele possa fazer o serviço se sentindo valorizado, sentindo que ele tem um suporte
jurídico, técnico por trás dele, que vai amparar as ações dele. Então, por mais que seja uma legislação municipal, a gente acha que vai ter um impacto positivo para os demais municípios, sim. Com certeza. Depois os municípios já têm um exemplo, né, o trabalho sendo realizado de forma técnica, trazendo um resultado para a sociedade, com certeza isso vai expandir para o Estado e para o país. Agora eu quero, você, público que está assistindo a gente aqui na Rádio em Trânsito, você está curioso, mas que será que Maceió conseguiu? Né? Qual foi essa conquista? Já está curtindo a Rádio em Trânsito? Curta, comente, compartilha, manda suas dúvidas, manda pergunta para a gente também. Agora, Diego, eu quero que você fale especificamente qual foi essa conquista que Maceió conseguiu aí recentemente. A gente já tinha algumas vantagens específicas do município de Maceió, e era uma vantagem mais de forma genérica, que abrangia boa parte das carreiras do município. Porém, a gente sabe que a carreira da gente de trânsito tem seu diferencial, igual outras carreiras, tem as suas peculiaridades, né? E a gente precisava de que houvesse essa legislação para a gente firmar alguns entendimentos, porque a gente sabe que quando se trata especificamente de trânsito, existe um déficit na formação dos condutores, acho que a nível nacional, falando especificamente só a parte de transitar nas vias. E quando a gente vai falar sobre a parte que rege a nossa função, é ainda pior ainda o conhecimento, e aí acaba que muitas pessoas entendem de forma errada ou reproduzem informações enviesadas que acabam dificultando o serviço da gente, ou não entendem, ou até instigam terceiros a práticas que acabam somente por prejudicar a população e dificultar o nosso serviço. Alguns dos avanços que a gente trouxe para a legislação alguns termos que já estão no CTB, mas que a gente, justamente para que ficasse muito mais claro para o legislador municipal, para todo o chefe do executivo, toda a máquina pública municipal que venha trabalhar, ele possa entender melhor qual é a nossa função e quais são todo o arcabouço legal que está por trás da nossa atividade. A gente veio trazer para a legislação municipal para que isso ficasse muito melhor amparado. Que essas questões com relação ao artigo 144, os incisos, a gente está lá constante, lá no rol da segurança pública, na Constituição Federal, a questão do poder de polícia, que a nosso poder de polícia administrativa, da fiscalização viária e tudo mais, porque a gente sabe que não existe nem todo mundo para estar estudando, a gente sabe que o concurseiro ele vai entender um pouco mais, o cara que se formou em direito ou algo do gênero, ele vai entender um pouquinho mais. Mas ele saber, a gente tem uma legislação municipal que vai falar, ele tem um poder de polícia, ainda que ele não entenda que é um poder específico que está no CTB, já nos garante um pouco mais de respaldo, de entender a possibilidade da gente poder abordar, poder fazer a revista em determinadas questões dos veículos, ordem de parada, blitz, porque ainda que a gente tivesse na autuação lá, a autuação só pode ser feita mediante abordagem. Isso é lógico que a gente necessita da abordagem. Então, para fazer aquela autuação, o próprio CTB já previu. Porém, como eu falei, boa parte da população acaba achando que a gente não pode. Então, a gente precisa trazer aquela questão de a gente dizer, às vezes, o óbvio, deixar óbvio, para que a gente possa executar o serviço de forma mais tranquila. Aí tem as questões, como a gente já fala, né, desse ponto do poder de polícia, artigo 44 e os incisos, que a gente está lá no rol, a gente já traz também a questão do uso de armamento de menor potencial ofensivo,
E a gente vem trazer obviamente, uma questão também de valorização da categoria. Obviamente que a gente vem tendo reposições salariais pela Prefeitura de Maceió. Tivemos alguns anos em que não houve reposição salarial, mas, para você ter uma ideia, o nosso inicial de carreira, quando ingressamos no cargo, ele equivalia a 1,88 salários mínimos, certo? E hoje, sem esse projeto de lei, só levando em consideração o nosso inicial de carreira, ele está 1,34 salários mínimos, ou seja, a gente está perdendo valor poder de compra para a gente poder se manter. Existe uma projeção que eu fiz que aproximadamente até 2030, 2032 no máximo, o nosso inicial de carreira seja o salário mínimo. A gente tem outras situações no município de Maceió em que o salário inicial de carreira de algumas categorias são abaixo do salário mínimo e a prefeitura tem que fazer o complemento. Então, a gente vem estabelecer que o agente de trânsito, por ele trabalhar no trânsito, por ele estar lá dentro do rol de segurança pública, semelhante à guarda municipal, a gente tem direito ao risco de vida. Então, a gente estabeleceu, em conjunto com a própria prefeitura, tanto para não sobrecarregar os cofres, quanto para a gente ter o reconhecimento, houve toda uma negociação em que esse valor ele é um pouco a menos do que a da guarda municipal, que hoje é valorado em 100% do salário deles, e a gente fica no 75%, porém, ele é fracionado. Como eu disse, a gente sabe que existe uma população que precisa ser atendida por outros setores da prefeitura, então, justamente para não sobrecarregar, a gente fez um escalonamento desse valor, onde ele vai ser implementado em 3 parcelas, de 27, 28 e 29. Cada um delas vai ter um aumento de 25%. Então, 25%, 50%, 75%. E nesse tempo, ainda assim, também vai ter praticamente o congelamento do nosso salário. Então, assim, é uma negociação que a gente vem sendo feita desde antes de eu retornar ao órgão. Eles começaram em 2016, houveram tratativas entre a categoria com a prefeitura, porém não lograram êxito, o projeto foi engavetado. Em 2022, houve a mudança na gestão, a gestão abriu a possibilidade de que formássemos uma comissão. Ela escolheu, 5 pessoas para compor essa comissão, onde 4 eram da administração, todos agentes de trânsito também, e eu fui escolhido pela categoria para ajudar a formar o texto desse projeto de lei, onde a gente conseguiu criar, houveram várias modificações, a gente tentou usar outras legislações como analogia, usar uma argumentação do porquê que seria cabível aquilo aos agentes de trânsito, até que ao final a gente chegou nesse paralelo, desse adicional para a gente. Como eu disse, nem tudo é só para os agentes de trânsito nessa lei, nem tudo é só assim, favorável, só o bônus, tem os ônus, obviamente, onde a gente também vem a puxar atribuições que foram jogadas ao órgão, mas como a gente sabe no direito administrativo, a gente não pode executar uma atribuição que não esteja no rol das nossas atribuições. Então, a gente resolveu abarcar essa atribuição também, porque desde 2012, que quando foi a primeira turma tomou posse, a gente vinha ganhando atribuições. Além das perdas salariais, assim, o porquê que é tão importante esse projeto de lei nosso, e aí eu não sei se todos os colegas que estão ouvindo têm essa percepção, mas busquem esse tipo de informação quando vocês forem para uma negociação, acho que é importante.
o comparativo com outras categorias, com outros municípios. Eu fiz um levantamento com relação à média salarial das capitais do Brasil, levando em consideração todas as que eu consegui. Houveram 4 que eu não consegui pegar pelo portal de transparência. Maceió estava na média salarial em 17º menor. Então, assim, a gente tem capitais que existem muito maior dos agentes de trânsito. É um ponto importante, da mesma forma que o projeto de lei em Maceió vai impactar e nos ajudar a negociar nos interiores. A gente usou esse argumento de outras capitais para poder avançar aqui. A questão do aumento da frota de veículos, querendo ou não, a gente acaba aumentando muito mais o nosso serviço. Não são todas as cidades que existem uma política de transporte público de qualidade em quantidade e que desestimule o uso do veículo para uma pessoa, um carro para uma pessoa, com 2 passos. Então, isso dificulta muito o serviço da gente, porque nem todo mundo entende que as vias, elas não aumentam, a quantidade, a malha viária ela não aumenta, as cidades crescem de forma desordenada e a gente faz o que pode. Então, atrapalha e impacta muito no serviço da gente. Então, é bom ficar de olho. Pelos dados do Ministério da Infraestrutura mesmo, Maceió, desde que a gente entrou em 2012 até 2023, que foi quando eu fiz o último levantamento, a frota de veículos aumentou mais do que 50%. Só aqui em Maceió. Eu não estou falando nem que a gente é uma capital e que existe a parte metropolitana ali, a região metropolitana, os municípios vizinhos, de gente que vem a Maceió para alguma atividade, para trabalhar, para médico ou outras situações. Certo? Então, assim, é importante. E falando, acho que o último ponto, assim, que é de suma importância para quando a gente levou a mesa de negociação, é que Maceió, a gente teve um desastre ambiental gigantesco em que 20% da cidade praticamente deixou de existir, que é a questão da Braskem. Então, assim, muitas pessoas que utilizavam o bairro do Bebedouro, por exemplo, para chegar, o pessoal não vai saber, mas procurem a região da Braskem, o que aconteceu com relação à mineração da Braskem em Maceió, e vejam que a gente perdeu 20% de malha viária no centro da cidade. Não é o centro da cidade, centro-bairro, mas geograficamente o que seria o centro da cidade. Quase que a gente teve que bloquear a principal via da cidade. Então, o quão isso dificultou o nosso trabalho, fora desgaste e tudo mais, foram vários pontos que levaram a prefeitura a entender o quão importante ter essa valorização, aprovar essa legislação para que ela não perca bons quadros. Que muitos gestores, eu até no sindicato, mesmo antes eu já tinha esse pensamento, mas é uma coisa que eu reforço aos colegas, também é esse ponto. Aqui a gente falando de valorização do servidor, não é só porque a gente quer ser valorizado, a gente quer ajudar a população dali de onde a gente está, e, obviamente, se não estiver sendo valorizado, a gente vai fazer concurso para outro lugar. E o gestor ele vai perder bons quadros, pessoas com doutorado, com mestrado, especialização, pessoas que realmente se dedicam ao trânsito, acabam indo para PRF, para PF, para tribunais, enfim. Né? Mas eu acho que o principal ponto é esse. Esse é o grande desafio, né? Como você disse, muitos agentes de trânsito às vezes estão ali de passagem porque almejam um concurso maior, com melhor rendimento, logicamente. Isso. E agora, quando você tem a valorização, seja em um agente de trânsito, seja como a engenharia, como a educação, como a fiscalização, como todo esse patrulhamento, isso, que traz um resultado para a sociedade, né, e que você tem esse profissional que dá condições para ele se capacitar, se profissionalizar cada vez mais. Isso. Você tem a solução ali dentro da cidade. Você não precisa ir longe, fora da cidade, buscar o profissional. Não, você tem ali. E ele, estando ali capacitado, com certeza ele vai dar esse retorno para a sociedade. Como você disse, teve um desastre, né? Então,
esse apoio, essa equipe trabalhando ali para tentar, de qualquer forma, organizar a vida das pessoas, né? Então, isso dá uma resposta imediata. Essa importância de valorizar a categoria, né? Então, agora, você disse, esse trabalho durou aí praticamente 10 anos de luta, de diálogo, abrindo mão, logicamente, de eu quero mais, eu quero 100%, mas não vou abrir mão de 50%, vou buscar novas atribuições, e também não é ruim atribuições, você tem atribuições, você tem um respaldo ali, uma garantia, né, de atribuições ali que vai ser usada a seu favor também, né? Isso. Acho que obviamente, não é, a gente não vai sempre falando quanto sindicato e como trabalhador, a gente não vai pegar toda e qualquer atribuição simplesmente por pegar, obviamente. A gente está numa mesa de negociação, a gente tem que sopesar isso. À época, quando estávamos elaborando o texto, existem outras atribuições que iriam colocar. E a todo momento eu falava, pessoal, tenham calma. Eu entendo que aumentar a atribuição sob o argumento de que nós vamos aumentar a atribuição e em troca a administração vai dar o reconhecimento, é válido. Mas a gente tem que entender também que, falando especificamente de Maceió, a gente já havia sido sobrecarregado de várias outras atribuições. Houveram a municipalização do trânsito de algumas rodovias locais, a criação de outras vias, a gente já estava já vinha pegando outras atribuições de outros cargos e sem qualquer retorno. Então, assim, vamos também negociar, obviamente, cada um sabe como funciona a sua mesa de negociação, como é que pensa o seu gestor, como é que está os ânimos dos colegas, mas sempre tentar balancear esse aumento da atribuição e o quanto que a gente precisa ser valorizado. Não é simplesmente a gente pega a atribuição, obviamente. Se fosse só isso, a gente ia virar um cargo que a gente ia fiscalizar a parte tributária, a gente ia fiscalizar a parte de obras, a gente ia fiscalizar tudo. E aí, se é para pegar a atribuição, né? Fazendo uma analogia aí, se deixar a atribuição, a administração vai empurrando e aí a gente vai acabar sentando tudo. Não, tem que frear um pouquinho. E com essa estruturação da carreira, é mais fácil conseguir os investimentos, por exemplo, para viaturas, uniformes, os equipamentos de menor, instrumentos de menor potencial ofensivo, né? Como aí a gente tem aí os espargidores de spray de pimenta, né? Temos a equipamento de choque, né? Colete placa balística, tudo isso. Com essa estruturação fica mais fácil essas aquisições também. Sim. Ficam mais fácil porque, por exemplo, todo o processo ele acaba tendo que passar pela parte de análise jurídica da prefeitura, seja do órgão, quando é uma autarquia, ou seja, pela Procuradoria-Geral do município, né? Então, ter essa legislação já ali constante no texto legal municipal já corta alguns caminhos. Obviamente, pode ser que, a depender da gestão de cada município, ainda acabe tendo algum entrave, mas a gente mostra a legislação da Constituição Federal, a legislação da União, né, Federal, mas sim, ele adianta muito. Um ponto importante, e é algo que eu pretendo fazer aqui no Estado, e que aí eu indico aos colegas, buscar saber como é que funciona o portal Doações do governo federal. Não é algo que vai passar pelos agentes de trânsito, mas para o colega que esteja à frente do sindicato, ou o colega que esteja ali tentando organizar no município os agentes de trânsito, tentar procurar saber como funciona, porque às vezes, como eu falei, eu tenho uma preocupação muito grande com o pessoal do interior, que às vezes são municípios que o orçamento ele é muito curto, e esse portal Doações do governo federal, ele pode ser uma saída para que você consiga iniciar uma negociação, viabilizar entre aspas, investimentos, pegar doações, por exemplo, de viaturas de um órgão que vai trocar sua frota para o seu município.
E isso não vai ter custo. No máximo, por exemplo, você ter que ir buscar a viatura, por exemplo, ou até equipamentos. Tem um histórico aqui em um dos municípios que eles trabalham com isso, recebendo doações. E é justamente essa plataforma. E eu estou começando a trabalhar para tentar trazer isso para cada um dos municípios do interior de Alagoas, para a gente usar como uma forma de iniciar uma negociação, iniciar uma conversa com a administração. Tentar, porque a gente sabe assim que a pauta de você apoiar a fiscalização de trânsito, por falta de conhecimento, ainda é relativamente negativa em relação à parte política. E a gente tentar demonstrar essa boa vontade, conseguir, entre aspas, avanços, ganhos para a prefeitura, sem que ela tenha um custo. Ou seja, é praticamente como se ela ganhasse um investimento ali que ela não esperava, e sendo especificamente na parte do trânsito, pode ser uma forma da gente abrir portas e iniciar uma negociação em que a gente ali na frente consiga lograr êxito e conseguir finalmente ter a valorização do servidor naquele município. Muito bem, excelente, ótima observação, porque a gente fala muito na questão dos recursos de multas, né, ser aplicados na segurança viária. Isso. Tem outras formas também de conseguir angariar recursos aí. E esses recursos, todo investimento e preparação dos agentes altamente capacitados, treinamentos, equipamentos, qual o retorno que ele traz para a sociedade? O principal retorno é ter justamente o servidor ali qualificado, ter essa valorização, vai fazer, como eu falei, né? Faz com que a gente não sinta a necessidade de buscar concursos fora. Então, mantendo um quadro altamente qualificado, o curso faz com que a gente esteja sempre atualizado, apesar da legislação federal, novamente, fica meio chato eu repetindo, mas a legislação federal ela já prevê que a gente tem que estar passando o curso de capacitação periodicamente. A gente trouxe novamente para cá, inclusive trouxe a possibilidade da qualificação da CNH, do agente de trânsito, mediante um retorno, né, que ele fique ainda no órgão por um determinado tempo, mas a gente vai poder começar a providenciar a classificação da CNH dos agentes de trânsito para outras categorias, que a gente entrou para a categoria AB, né, inicialmente, mas para a população é de suma importância, porque, a meu ver, como bacharel em Direito, e que a gente acaba tendo que estar estudando sempre, uma das legislações que mais se atualiza no país é a legislação de trânsito. A meu ver, a gente tem o Código Penal, a gente tem o Código Civil, a gente tem Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Tributário, mas, a meu ver, não existe nenhuma outra legislação que passe por tantas mudanças quanto a legislação de trânsito. A legislação de trânsito, você piscou, você está fiscalizando errado. Teve uma mudança que passou despercebido por você, às vezes o pessoal não esqueceu de comentar. Tá aí agora, a gente está com a parte de veículos elétricos agora, que já existia esse modal, já vinha crescendo bastante no Sudeste, e aqui em Maceió agora foi inundado de veículos elétricos e tal. A gente já sabia de uma parte de como funciona? Funciona, a gente sabe uma parte. Mas aí a gente começou a intensificar, e aí se atualizar a questão da legislação do veículo elétrico. Logo, a gente já está aí, um monte de problema com relação ao uso do veículo elétrico, principalmente na modalidade de aluguel, e aí lá vai o legislador agora começar a querer proibir que os menores utilizem o veículo elétrico, tá? Mas nós temos que se atualizar de novo. Então, assim, é de suma importância, não há dúvida de que a gente necessita estar se atualizando com frequência. O que seria uma analogia mais próxima do que o trabalhador, o agente de trânsito, a pessoa que trabalha com legislação de trânsito, é o advogado acompanhando jurisprudência. É quase a mesma coisa. A jurisprudência ela vai mudando, o entendimento, conforme a sociedade vai
se modificando. É quase a mesma velocidade com que a legislação de trânsito se atualiza. E aí, realmente, a gente precisa estar estudando essa lei, ela vem trazer, fixar, né, essas questões e ter uma fiscalização de trânsito qualificada e atualizada, é a certeza de que você não vai estar sendo injustiçado. Porque, infelizmente, o que pode acontecer é isso. Quando a gente não tem a qualificação e a gente não tem a atualização, a gente acaba fazendo com que a gente aplique uma lei que às vezes nem está mais em vigor. E aí a gente está injustiçando. A gente está cometendo uma injustiça em nome do Estado. E aí isso que acho que é um dos principais impactos. Né? É a população ter o tratamento justo, ter o tratamento humanizado, cortês, ter a fiscalização, ter a punição, mas que ela seja feita de forma justa e civilizada. Acho que é o principal ponto. Isso, exato. Então, eu sempre falo, a gente não tem uma cidade com desenvolvimento, com qualidade de vida, se não tiver um trânsito com segurança viária. Sim. As pessoas poderem se mover de um lado para outra cidade com segurança, com tranquilidade, com acessibilidade. Né? Então, aí vem o trabalho dos agentes de trânsito. Não é só fiscalizar. Né? Eu sempre digo, fiscalizar é o que a gente menos faz, na verdade. A gente está dando apoio a algum evento, seja esportivo, religioso, turístico. Maceió é uma cidade turística, né? Uma capital, então, diversos eventos, com certeza. Está lá os agentes de trânsito organizando. Tem um sinistro de trânsito, quem tem essa prerrogativa de fazer esse atendimento? Né? Os agentes de trânsito. Isso. Combate ao crime também, veículos adulterados, furtados, roubados, uma abordagem, você tem ali diversos... seja crime relacionado ao trânsito, ou até correlatos aí também, né? Então, isso. O agente de trânsito está exposto, tá? Sempre, e está sempre em prontidão para a sociedade, no que a sociedade precisar, né? Então, de suma importância que tenha a valorização da categoria, tenha capacitação cada vez maior, e aí Maceió é esse exemplo que traz aí para o restante do país também, que adote essas medidas, né? Complementando o que você acabou de falar, realmente, hoje não existe vida sem trânsito. Ainda que você trabalhe em home office, ainda assim a sua vida vai depender do trânsito, seja para a comida sua chegar, seja para a sua compra que você fez pela internet chegar na sua casa, o profissional que vai lhe atender, de repente, se tiver um problema, você precisa de uma ambulância. A ambulância não existe hoje você viver numa cidade sem o trânsito. Não existe. Não existe. A gente precisa se deslocar para praticamente tudo. Não tem como algo não chegar até você sem ser pelas vias. E aí passa pela gente, passa pelo ordenamento, passa para a gente fazer um atendimento, a gente ajudar ali, de repente, um carro que quebrou, a tirar da via para desafogar o trânsito, a gente empurrar ele para o acostamento, a gente ajudar uma pessoa que está tendo uma crise de pânico a sair da via e chamar o socorro para fazer o atendimento e livrar a via. Enfim, sinalizar para que o pessoal saiba melhor por onde ir, procurar vias alternativas. Não existe vida hoje dentro da cidade, ainda que sejam cidades menores, sem o trânsito. Não existe. Justamente. E aí, Diego, eu queria que você falasse para as equipes. Aí vocês têm quantos agentes aí em Maceió? Hoje a gente tem 206 agentes de trânsito. Eu estou esperando um colega que ele foi para um concurso para a Câmara Municipal de Maceió e ele vai voltar para cá, segundo ele disse hoje, ele vai voltar a ser agente de trânsito. Vamos ver, aí vão ter 207. Mas hoje a gente tem 250 vagas de agentes de trânsito, obviamente vários deles saíram para os concursos, Polícia Federal, PM, PRF, tribunais, Polícia Federal, enfim, né? Mas sim, hoje tem 206 agentes, se tudo der certo, 207 aí. Maravilha. Em Alagoas, a gente tem um total de 466 agentes, um pouco mais do que isso, ao todo em Alagoas, sendo o maior efetivo aqui em Maceió, o segundo maior efetivo em Arapiraca, que tem por volta de 60 agentes de trânsito. Tá certo.
E aí, os agentes que estão nos assistindo aí, eles falam, buscar esse exemplo de Maceió, como que eu começo esse projeto? Eu tenho na cidade lá, eu quero realizar esse projeto, a gente quer levar a prefeitura para regulamentação da categoria. Qual que são os primeiros passos aí? Um dos primeiros passos você vai ter que fazer um trabalho de garimpar a legislação. Acho que é um dos primeiros passos, porque, obviamente, cada município tem as suas características, a sua própria legislação municipal. Então, por exemplo, a forma como é estruturado o plano de carreiras no município de Maceió é diferente do município de Rio Largo, que é aqui do lado, é diferente do município de Marechal. A forma como se dá as progressões. Então, um dos pontos é você fazer essa pesquisa, certo? Para que quando você for estruturar, você já não ser questionado por que fazer daquela forma. Obviamente, existem planos de carreira que são melhores do que outros. Eu queria copiar o de Maceió, eu queria copiar o de São Paulo, eu queria copiar do Pará. Enfim, de algum município do Pará. Enfim, a gente não dá para copiar às vezes, porque justamente a gente não pode se distanciar muito também da legislação municipal. Então, a gente criar um plano de carreiras e uma estruturação do cargo, que ela venha a ser muito dispare dos demais servidores daquele município, pode ser que inviabilize a sua luta de uma forma que a primeira coisa que o gestor vai falar para você, não tem condições de eu fazer isso. Porque se eu fizer isso para você, eu vou ter que fazer para todos os servidores do município. Então, é um dos primeiros pontos. Tente, junto do gestor do seu órgão, soltar uma ideia de fazer uma comissão para que vocês debatam a criação desse texto. Tentem juntar informações, é importante essas informações, como eu falei, de comparativos, que às vezes o seu município ele tem uma capacidade de valorizar vocês, mas às vezes o gestor não vê o quão vocês não estão sendo valorizados, seja no histórico da remuneração de vocês, seja o comparativo com o salário mínimo, seja o tamanho da frota, o tamanho da malha viária na sua cidade, a quantidade de agentes de trânsito. O projeto de vocês é aumentar, é fazer concurso, mostrar para ele quantos agentes de trânsito tem, por que está saindo agente de trânsito, por que está perdendo agente de trânsito para outros concursos, fazer o comparativo com o restante do estado, com o restante do país. É muito importante que a gente tenha dados. A gente chegar, simplesmente falar para o gestor, eu quero X, porque eu quero, é muito fácil. E aí você vai receber a resposta fácil, que ele vai falar, não dá. Você tem que chegar com argumentos para mostrar para ele do porquê que dá. Por que dá para fazer isso? É você já pensar em quais são as desculpas que ele vai dar para negar você e você ter como barrar essas desculpas. Basicamente, eu acho que é isso. Né? É um trabalho mais intelectual de pesquisa e futricar mesmo. Outros municípios, procurar com outros colegas de outros municípios, legislações semelhantes, para você poder tentar adaptar a sua realidade. É muita pesquisa, é muita base de dados, você apresentar dados, você fazer ali sugestões, diálogo, tem certeza que vai ter que conversar e muito, tem que ter muita paciência, né? Então, isso dá, isso não dá. Chá de cadeira. Flexibilidade, chá de cadeira, só que não pode desistir, né? Então, desistir aí não pode ser opção, de forma alguma. Sim. Diego, estamos chegando aí a 44 minutos já, um tempo inteiro de futebol conversando aí. Tenho certeza que se deixar aqui a gente vai horas e horas conversando. Sim. Mas eu queria que você fizesse as suas... Tiver algo mais a tratar, alguma orientação a mais, alguma situação específica que você queira contar, alguma conquista importante aí, algo interessante aí para a categoria? Acho que a principal mensagem que eu posso deixar aqui, primeiro, um prazer, o convite aqui, poder conversar aqui, debater um pouco mais sobre a categoria. E eu acho que o principal ponto que eu posso
dar aqui nesse final. Pessoal, se organizem, seja na associação de vocês, seja no sindicato de vocês. Se você não está contente com o seu sindicato, busque, tome a frente dele, faça o trabalho que você acha que deve ser certo, como deve ser feito, deixe o ego de lado, certo? A gente não precisa ser amigos, certo? O ideal é que a gente tenha um corpo de servidores que todos se entendam, mas a gente sabe que é difícil. Mas deixe de lado, porque a categoria é mais importante do que o seu ego. Justamente, a gente tem que pensar em grupo, né? Eu pensar em mim, logicamente, mas eu pensar no grupo. Não tem como eu ganhar sozinho, né? Então, ter essa união, ter essa cumplicidade. A divergência, logicamente, vai ter, e isso é rico, que isso traz melhores soluções também, né? Então, vai propiciar mais discussões, isso é importante, né? Então, acredito que essa união da categoria é importante, seja entre a própria equipe ou outros municípios vizinhos também, outros estados, né? Então, acredito que isso seja importante também. Então, acredito que essa união da categoria é importante. Ô, Diego, tá na escuta? Pessoal, a Rádio em Trânsito, estamos aqui, Agente de Trânsito em Ação, estamos conversando com o Diego Benetti, que é da Agente de Trânsito de Maceió, Alagoas. Tivemos uma recente conquista em Maceió, onde os agentes lá tiveram sua categoria aí reconhecida, valorizada, né? Tá conseguindo me ouvir? Opa, estamos na audiência, estamos ouvindo. A bateria do celular acabou, desculpa. Não, maravilha, tranquilo. Então é isso. Suas considerações finais, Diego, faça um chamamento aí para a equipe, aí para todos. Pessoal, como eu disse, eu sei que o trabalho da gente é muito difícil, mas a gente se organizando, a gente conseguindo com seriedade, com calma, com dados, seja do seu trabalho, seja de locais semelhantes, a gente consegue ter êxito, sim. E queria parabenizar todos os agentes de trânsito de Maceió que participaram dessa conquista, porque, obviamente, eu só sou a cara do que está à frente. Eu e o Carlos, que é o presidente, eu sou o vice, mas, assim, não só eu, a gente teve o trabalho de vários colegas abordando as autoridades em eventos, a gente fazendo trabalho contra o sindicato, provocando reuniões. Então, assim, não é um trabalho só de uma pessoa, não é um trabalho só do sindicato, é da categoria como um todo. Então, assim, organize-se, acho que é o principal ponto, acho que é isso. É isso aí, Diego, a gente agradece imensamente a sua presença, o seu tempo aí que prontamente nos atendeu para ter essa conversa, e acredito que foi muito valiosa para toda a categoria. Parabenizar aos agentes de Maceió, toda a gestão de Maceió também, por esse compromisso com os agentes, e não só com os agentes, mas principalmente com a sociedade. Então, quando a gente leva essa demanda, é porque nós, antes de sermos agentes públicos, nós somos cidadãos, somos da sociedade. Então, esse trabalho, com certeza, volta para a gente, volta para a sociedade em forma de segurança na via, proteção à vida, integridade física, ao meio ambiente e desenvolvimento econômico para a cidade também. Isso. É isso aí, pessoal. Você acompanhou na Rádio em Trânsito mais um Agente de Trânsito em Ação. Diego, não, mas peraí. E se as pessoas falam, não, eu tenho interesse em saber melhor, como que eu faço para entrar em contato com o Diego? Como que eu procuro ele nas redes sociais? Como que eu faço com ele? Vocês podem procurar, tem o meu perfil pessoal, diego.benetti, no Instagram, mas vocês podem procurar também o perfil do sindicato da gente, que é o Sindatran Alagoas, que lá a gente vai poder responder, a gente troca contato e a gente tenta ajudar sempre que possível. Outros colegas já vieram buscar informações, já troca de dados, e a gente sempre que pode, a gente está compartilhando as informações para, como eu já falei em algumas reuniões de municípios vizinhos, quando a gente ajuda o trânsito, mesmo que seja uma cidade vizinha ou mais longe, invariavelmente a gente vai facilitar o nosso trabalho. Porque o condutor que está saindo aí da tua casa,
ele vai vir passear aqui em Maceió. E quando tu já fez o teu trabalho aí de fiscalização e de orientação, e ele vem preparado, sabendo como lidar no trânsito, para mim, já facilita o meu trabalho. E vice-versa. Quando eu faço meu trabalho bem feito e ele vai passear, ou às vezes ele está passando pela tua cidade com uma carga, é a mesma coisa. Ele veio bem orientado daqui, ele teve uma situação em que ele teve a fiscalização feita de uma forma qualificada e humanizada. Quando ele chegar na tua cidade, vai facilitar bastante o teu trabalho. Então, no meu intuito é sempre ajudar sempre que possível os colegas, para que, invariavelmente, facilite o meu trabalho também quando vierem os condutores dele para cá. Fechou, maravilha, Diego. Muito obrigado. Uma excelente noite. Sucesso nas novas empreitadas aí, que eu tenho certeza que não vai parar por aí, né? Não para não, nunca. É só Nunca uma vitória. para. E sempre que precisar, a Rádio em Trânsito está aqui à sua disposição, tá joia? Igualmente, precisando, é só falar. Obrigado mesmo. Valeu, mestre. Um grande abraço e até a próxima, gente. Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas.